Se você está começando agora no Blender, esse vídeo com toda certeza é para você. Isso vai ser um guia de como você pode fazer pelo menos o básico no Blender e sem enrolação. Vamos começar pela movimentação. Com o scroll do seu mouse, o botão do meio, a rodinha, você pode dar um zoom in ou zoom out. É o zoom para fora ou para frente, para trás ou para frente. Basta você rodar a rodinha do mouse. E é muito bom você se acostumar bastante com isso, porque é uma das coisas que a gente mais vai usar no Blender. Principalmente eu uso 100% do meu tempo isso aqui, para ver de longe ou de perto o modelo, ou até mesmo detalhar pequenas partes aqui, ó, específicas do nosso modelo. Agora, se a gente segurar Shift e clicar com o botão do meio do mouse e segurar ele, a gente pode se mover pela nossa cena, navegar, e a gente vai ter uma mistura aqui do que a gente aprendeu, que é o girando o botão do meio e segurando. A gente já tem dois tipos de movimentação. E agora, se a gente clicar e segurar o botão do meio sozinho, a gente vai poder rotacionar aqui a nossa cena. Então agora temos três tipos de formas de nos movimentarmos pela nossa cena. Já tem um kit de movimentação bem legal aqui já, ó. Agora aqui em cima nós temos os eixos X, Y e Z. Também temos os eixos negativos. Agora, se a gente clicar aqui, a gente vai estar podendo usar um preset de algum dos viewports que a gente tem, como o preset do viewport do Z, que é basicamente uma câmera pré-colocada e a gente simplesmente pega a visão dessa câmera e enxerga daquele ângulo daquela câmera. Então, eu quero olhar meu modelo do eixo X, eu clico aqui. Eu quero olhar meu modelo do eixo menos X, eu posso clicar no X e ele vai inverter. Ou eu posso clicar aqui nessa parte negativa do menos X. E agora, se você não quiser clicar aqui nesses botõezinhos, você simplesmente segura Alt e com o botão do meio você clica e arrasta para a direção que você quer. Eu geralmente prefiro clicar aqui nesses botões de cima, porque eu acho mais fácil para mim do que fazer isso aqui. Mas se você acha mais fácil para você, então fique à vontade para testar os dois métodos aí. Uma das coisas que vai te fazer modelar mais rápido vai ser você conhecer bastante os atalhos, porque o Blender ele é cheio de atalhos. Tudo que você for fazer no Blender vai existir um atalho, um jeito mais rápido de fazer aquilo. E você não quer, vou usar um exemplo do que vamos aprender aqui ainda, então não se preocupem, tá? Você não quer pegar aqui, apertar aqui nesse botão, fazer isso aqui. Você simplesmente vai querer fazer isso aqui. Então é muito mais rápido do que você procurar apertar o botão. Agora vamos aprender a mover nossos objetos na cena. A gente vai ter essas quatro opções aqui: Move, Rotate, Scale e Transform. O atalho do Move é o G. Então se a gente quiser clicar aqui, a gente pode clicar, mover aqui. Então até o jeito de mover fica um pouquinho mais complicadinho, né? A gente tem que usar a setinha, clicar aqui. Ou mais simples, né, para quem tá começando. E aí você tem o Rotate também. Eu usava bastante isso aqui quando eu comecei, porque eu não entendia muito bem os atalhos. Mas eu tô aqui pra te explicar, então não se preocupa com isso. A gente tem aqui os eixos, tá vendo? A cor dos eixos é a mesma. Se eu não me engano, deixa eu dar uma conferida. Mas ele tá rotacionando pra um eixo um pouco diferente da cor, então acho que não. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Eu acho que tá certo. A gente tem o Scale. A gente vai mover aqui pro eixo Y, na verdade, aqui ó. O eixo Z. O eixo X, o menos X. Ou a gente pode mover tudo de vez aqui nessa parte de baixo aqui ó. A gente vai fazer um Super Scale. Ou a gente aperta S e move. Então a gente tem o Transform, que ele é basicamente uma junção de todas as outras ferramentas que a gente viu, né? Então a gente tem o Rotate aqui. A gente tem o Scale e o Move. Então ele é bem um canivete suíço, né? Agora, vamos supor que você só quer mover, você apertou G, mas ele não tem essas setinhas. Você quer mover para cá, para o eixo X, Y ou Z, né? Então você simplesmente aperta G e o eixo que você quer mover, como o eixo Z. Então eu vou mover só para o eixo Z. Ou Y. Você simplesmente pode trocar apertando X, Y, Z. Apertando aqui X, Y, Z, ele tá movendo para direções diferentes. Ele tá travando um eixo específico, então ele só vai fazer aquela ação para aquele eixo. Então, por exemplo, se eu apertar S mais o Z, ele vai fazer só no eixo Z.
ou X, ele vai fazer só no X e Y a mesma coisa, tá bom? Agora vamos entrar nos modos. Nos modos nós temos vários tipos de modos, cada um serve para uma coisa específica. Eu não vou conseguir explicar detalhadamente cada um deles aqui, para evitar que o vídeo fique enorme. Mas se você quiser eu posso trazer um vídeo só explicando sobre os modos ou cada coisa específica de cada modo. O Blender é cheio de coisas, ele tem muitas coisas, por isso que a maioria das pessoas desistem, porque ó, abre o Blender e fica, nossa, eu nunca vou conseguir dominar isso aqui, porque é muita coisa. E até hoje eu aprendo coisa nova no Blender, então não se preocupe, tá? Tenho 8 anos já modelando no Blender e até hoje eu aprendo coisa nova. Então você vai clicar aqui, pra você mudar os modos, você tem dois jeitos diferentes. Bom, eu uso os dois, então não vou dizer que tem um mais fácil ou um mais difícil, porque às vezes eu até esqueço que existe isso aqui. Eu só uso isso aqui mais quando eu vou fazer o processo de weight paint. E eu acho que virou um costume meu. Mas a gente vai ter aqui esse botãozinho aqui, Let's the Object Interaction Mode. A gente vai clicar aqui, ó. Se você tiver português, ele vai falar pra você tá o modo de interação do objeto. E a gente vai clicar aqui e vai ter Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint. Então, o Object Mode, a gente move aqui o objeto por um todo na nossa cena. O Edit Mode, o atalho para você entrar no Edit Mode é apertar aquele botãozinho no teclado Tab. Então ele vai trocar aqui para esse modo de edição, né? E a gente vai começar a ver o objeto assim, vendo as vértices do objeto. A gente tem um Sculpt Mode, o nome já diz, né? A gente vai ter várias ferramentas de escultura aqui. Vai ter o Weight Paint, a gente vai pintar, que geralmente serve para rig. Então a gente vai fazer uma pintura de peso do rig, pro rig os ossinhos verem quanto vai puxar de cada parte aqui específica do nosso objeto. Então se eu pintar aqui, o ossinho vai puxar mais dessa parte que tá vermelha. É basicamente isso. E a azulzinha aqui vai ser a parte mais fraquinha. Ele vai puxar um pouquinho, mas ainda vai puxar. E essa parte aqui escura não vai puxar nada, porque ela não tem nenhum valor setado de peso. E o Texture Paint, ele tá rosa aqui porque não tem nenhum material setado no nosso objeto, né? Então se a gente fizer uma corzinha aqui, ó. Pronto, tá vendo? Eu não vou ensinar a mexer com materiais nessa aula, que vai ser muita coisa, mas eu vou fazer uma minissériezinha aqui, então a gente pode estar seguindo mais pra frente com isso. Então se a gente apertar G, a gente vai mover o objeto todo. Mas eu só quero mover as vértices do objeto, quero ser mais detalhista, né? Então eu vou entrar no Edit Mode, selecionar as vértices. Então a gente vai ter aqui os modos dentro do próprio Edit Mode. Eu tenho o Vertex Mode, Edge Mode e o Face Mode. O Vertex Mode a gente pode selecionar os vértices, como o próprio nome já diz. Olha só, apertando na vértice, segurando o G. A gente pode mexer na escala, rotacionar, mas como é só uma vértice não vai surtir efeito. Mas se a gente selecionar duas vértices, ó, eu já consigo rotacionar, mexer na escala. São coisas que eu considero e uso muito nesses últimos anos, que eu trabalhei bastante como modelador e até mesmo como escultor 3D, tá? Agora eu queria estar mostrando uma outra coisa para vocês. Se tivesse algo para ajudar, a gente coloca. Acho que é o que a gente aprendeu aqui um pouquinho mais também. Então, se a gente segurar Shift e apertar a tecla A, a gente vai abrir esse menuzinho aqui. Ele vai ter várias coisas, mas o que a gente quer até agora é só essa mesh, que é basicamente uma malha. Então eu vou selecionar um plane, que é um plano. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer para extrudar um objeto. A gente vai entrar no Edit Mode, que é o modo de edição. Eu vou colocar um Match Cap um pouquinho mais fácil para vocês verem. Aqui eu vou apertar Tab. E aqui eu tenho, você apertar 2. Esqueci de falar para vocês que se a gente selecionar aqui, ó, o modo de edição, a gente aperta 1, 2 e 3, a gente pode ter os atalhozinhos, né? O modo 1. Então eu vou clicar aqui, apertar E e eu vou extrudar a minha face. O nome disso é extrudar. É um extrude basicamente que a gente está fazendo. Então, se eu apertar E e selecionar o eixo Y, quero que ela fique para cá, ó. Então eu vou conseguir extrudar ela para o Y. E eu vou apertar um S e um X, olha só. Ficou um negocinho legal, aí eu vou apertar SX até não sobrar nada. E olha só, vou diminuir um pouquinho o eixo X. Vou entrar no Object... perdão, gente, acho que foi rápido demais. Vou entrar no Object Mode. Tá? Porque eu quero o quê? Eu quero mexer na forma geral. Apertar SX. E olha só, ficou parecendo uma lâmina de uma espada já, né? Que é algo que a gente vai fazer aqui agora. Mas aí eu vou nessa página aqui do lado. São os modificadores.
propriedade. Então a gente vai ter vários. Nossa, é muito modificador que o Blender tem, gente. Então é muita coisa. Mas eu quero um específico, que é o Solidify. Ou solidificar, se você tiver em português. Então, deixa eu puxar esse negócio aqui um pouquinho mais pra cima pra vocês enxergarem melhor. Olha só como ele fica legal. Ele faz uma coisa que não existia. Ele solidifica, né, o nosso objeto, como o próprio nome já diz. Então, isso aqui já dá uma base legal pra gente poder aplicar aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Aqui eu trouxe pra vocês uma espada que eu mesmo desenhei. Uma coisa que liga a tudo é sempre a mesma coisa, um processo de blocagem. O que é blocagem? Basicamente é um processo onde a gente começa a fazer uma coisa super complexa com forma simples. Mas dependendo da finalidade, de como você vai servir esse modelo para você, então o processo de blocagem vai até você fazer low poly. Então basicamente é um processo de blocagem, então não tem muito que se preocupar em polir, fazer uma escultura, topologia, então essas partes são excluídas do processo. Eu estou dizendo isso baseado na minha experiência, tá, gente? Trabalhei muito e trabalho ainda até hoje desenvolvendo jogos no Roblox, então modelos são bem low poly, sem precisar de muito polimento, bem simples mesmo. Então não tem problema, mas se você for fazer algo mais AAA ou não precisa ser AAA, mais cartunzinho, que você quer se dedicar mais, então vale a pena você tentar procurar outros tipos de processo, tá? Depois você estrutura. Mas na modelagem, ele tá trazendo aqui vários. Então, enrolar mais, a gente clica aqui, aperta Tab, seleciona com o objeto, né, a face, o plano que a gente criou. E para você arrastar uma imagem pro Blender, gente, basta você segurar na imagem com o seu computador e arrastar para cá, para dentro do Blender. Mas se você jogar a imagem em perspectiva assim, ó, a minha tá no eixo específico, ela vem bidimensional, mas se você jogar em perspectiva, ela vai vir em 3D, tá? Aí a gente loca um eixo e arrasta a imagem. Então eu vou começar a blocar aqui, né? Eu geralmente faço isso clicando nessa opção aqui, que a gente tem o X-Ray, né? Aqui eu aperto o Tab, clico ali no Edge Mode, ou você pode pressionar a tecla 2, seleciona Edge e com G eu movo a minha Edge. Só selecionar o eixo que você quer. O eixo locado eu estou selecionando o eixo Y, né? Se eu não locar ele fica desse jeito, tá vendo? Então agora eu vou fazer um extrude, né? Apertando a tecla E para extrudar. E simplesmente vou com a edge selecionada, vou apertar a tecla S e vou diminuir e afinar bastante até chegar no ponto que a gente quer da espada, tá bom, gente? Agora tá quase lá já, ó. Modelagem a gente tem muito disso, tá, gente? De fazer por cima de imagem ou a gente fazer olhando. Mas geralmente é por cima, tá? Principalmente na indústria de jogo. Por isso que existe o concept art, que é o cara que vai trabalhar aí no nosso conceito, vai ficar bonitão e a gente vai fazer algo pra ser bem fiel à obra dele. Do nosso estilo também, né? Que o 3D também tem estilo. Algo bem bonitinho do nosso jeito. Então, com o Shift A eu vou aqui procurar em Mesh o cilindro pra gente começar a fazer a blocagemzinha da parte da nossa espada. Então eu vou chegar no eixo X, vou rotacionar isso aqui. Se eu segurar Ctrl, eu consigo locar graus, né? Então, pra ele não rotacionar livre assim, eu prefiro segurar Ctrl. Ele já fica certinho, tá vendo? E só rotacionar, apertar R. Eu vou diminuir, vou voltar ali pro nosso eixo. Olha. Aqui, ó. Eu vou aumentar, na verdade, para deixar mais certinho. E só diminuir no eixo Y, tá? Olha só. Já temos uma espada bem legal. Mas eu não quero esses negocinhos aqui, tá vendo? Esses quadradinhos ficou com as faces. Então eu vou clicar com o botão direito no Object Mode, Fade Out Smooth. Então ele ficou bem lisinho assim, bem tranquilinho. E aí eu não quero clicar Shift e procurar outro. Eu vou simplesmente clicar no objeto que eu quero. Shift D, pressionar a tecla Shift D. E pronto, agora eu tenho uma duplicata, né? Um clone do outro. E eu vou editar esse aqui. E agora eu vou mostrar para vocês para que serve o Edit Mode, né? De vértice. Como é que a gente pode usar isso no nosso processo?
Então, ó, vocês estão vendo que essa parte aqui tá bem grande, né? E essa aqui tá mais afunilada de baixo. Então, ó. Tá vendo? Só que essa parte de cima também tá meio escondida. Se a gente apertar no lock, ele vai focar na vista. Mas se você não tiver essa barrinha, você simplesmente pode esconder, clicando nos outros objetos e apertando H. Então eu tô fazendo aqui caso você não tenha no teclado. Então, ó, eu vou selecionar a face com 3. Vou voltar pro nosso eixo e vou apertar Z até ficar do jeito que a gente quer. Agora, eu vou colocar o nosso eixo aqui embaixo. Vou resetar o nosso eixo, eu acho que estava legal. Vou colocar uma UV Sphere. Vou colocar uma esfera. E eu vou colocar a mesma coisa de antes, né? Auto Smooth. E vou colocar aqui em cima. Agora eu vou dar uma alongadinha aqui na esfera, né? Vai ficar um formato bem legal, mais parecido também com o Concept Art. E ficou bem legal já, a gente já tem a nossa espada. Só que a única coisa que tá faltando é essa lâmina aqui. Ela não tá muito plana, né? Tá extremamente fina, literalmente tão plano. Então a gente vai resolver isso adicionando um modificador, que nem a gente fez antes. Vamos aqui clicando no Object Mode, clica no objeto que a gente quer colocar um modificador. Adiciona o modificador de solidificar. Solidify. Se eu tiver em português, solidificar. Se tiver em inglês, é solidify. A gente adiciona. E aqui agora a gente vai simplesmente colocar a espessura da lâmina que a gente quer, né? A grossura da lâmina. Pra mim, acho que assim tá meio legal já. Já tá bem interessante pra mim. E agora, se você quiser fazer algo bem específico da lâmina, tá vendo que ela tem essa divisão no meio? Aqui eu acho que o nosso modelo já tá num ponto bem interessante já dá pra fazer uma pintura ou partir pra frente ou simplesmente postar no seu portfólio. Mas eu vou fazer esse detalhezinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente vai clicar aqui, eu vou aplicar esse modificador, tá vendo aqui no botãozinho? Clica aqui no modificador, e a setinha pra baixo, apply. Mas eu geralmente faço assim, ó, como a gente usa atalho, eu seguro Ctrl, boto o mouse em cima dessa janelinha do Solidify e aperto Ctrl A. Aí eu apliquei o modificador. Basicamente, qual a diferença? Olha, agora só a gente tem uma malha inteira. Antes a gente só tinha um plano, tá vendo? Antes, se você quiser voltar, é só Ctrl Z, tá, gente? Desfazer as coisas que você fizeram. Então a gente só tinha isso aqui. Essa parte de baixo a gente não tinha como mexer. Então ele mexia tudo de uma vez, só a gente não tinha como fazer isso. Então eu apliquei agora o modificador. E a gente vai poder mexer agora as partes separadamente. Tanto a de baixo quanto a de cima. E agora a gente vai fazer algo bem interessante, que é usar os Edge Loops. Então, se a gente pressionar Ctrl R, que é o atalho do Edge Loop, a gente vai ver essas linhas assim amarelas. E se a gente clicar, a gente vai poder colocar elas para funcionarem na nossa malha, né? Então a gente vai cortar a nossa malha, digamos assim, né? Então eu fiz um corte aqui no meio, que vai ser aquele detalhe. Então agora eu vou selecionar as vértices. A gente tá fazendo aquele efeito bem maneiro do corte da espada. Eu vou selecionar essas 4 aqui. E vai ser mais suficiente. Apertar S e selecionar o eixo, né? Colocar o eixo pra cima e pra baixo. A gente pode olhar ali na tabela de eixo qual é o eixo correto. E acho que assim ficou bem legal. Olha só, ficou legal demais. Mas como eu não vou entrar em... Aí a gente finalizou o modelo, mas como eu não vou entrar em conteúdo avançado, tipo pintura hand painted, porque é muita coisa para uma aula só, gente. Mais ou menos 30 minutos, tá? 20 e poucos minutos de aula. Então, eu vou ensinar vocês só a colocarem materiais no objeto de vocês, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, em Material, a gente pode clicar em New e escolher uma cor. Simplesmente escolher uma cor aqui. Eu vou colocar uma cor... minha espadinha, né? E ele já vai estar setado aqui a cor. A gente vai fazer a mesma coisa para as outras partes que tem cores diferentes. Opa. É o costume. E a gente vai ter aqui um... Vou deixar um pouquinho mais escura essa cor. Fazer um vermelho. E fazer um vermelhinho mais saturado. E aqui a gente pode clicar nessa daqui, que esse material já existe, né? Então a gente vai procurar esse material aqui, ó. A gente clica aqui. Browse Material to be linked. E a gente vai achar isso aqui.
pronto, a gente finalizou o nosso modelinho lindo. Então eu vou, acho que aqui dá pra finalizar nossa aulinha. Então a gente tem o nosso modelinho lindo. Pra gente não fazer muita coisa, eu vou só fazer um plano aqui no fundo, pra ficar algo bem legalzinho. Colocar aqui atrás. E colocar um material bem legalzinho nele aqui, ó. Não, acho que esse aqui não, vou fazer um específico. E pronto, a gente tem aqui o nosso primeiro modelinho. Meus parabéns, você chegou até aqui, você realmente está querendo se melhorar no Blender e você vai conseguir melhorar. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvidas de que você vai ficar muito bom. E eu sou a prova viva disso, né? Pô, eu me sinto lisonjeado por ter começado sua carreira. E aqui a gente seleciona a Edge. Voltou aqui, ó. Eles são 4 Eds, ó. Aí a gente pode não tá conseguindo selecionar a Edge direito, então existe o raio-x pra isso, ó, o X-Ray, tá vendo? Eu seleciono tudo de vez que tá ali nessa área. E olha só, prontinho. Inclusive, para selecionar assim, gente, ó, só clicar e arrastar, tá? E a gente pode mudar esse tipo de seleção aqui em cima, ó. A gente tem vários jeitos, tem o tweak, select o laço, né? Seleção de laço, eu não uso isso aqui. Eu prefiro mais o... Mas eu prefiro mais o quadradão padrão mesmo. Mas é isso, espero que você tenha gostado e tenha tido um resultado legal e que te agradou. Deixa aí nos comentários qual modelo vocês querem que eu ensine a fazer também agora pra vocês. Ou alguma coisa específica. Se inscreve no canal, curte e comenta.